não é computador, de botar os prontuários online, facilitar essa questão de prontuário, de você conseguir marcação. Eu moro numa cidade pequena, lá ninguém tem problema de marcar consulta com nada. Tudo é muito rápido, muito bem organizado lá na parte do SUS. Depende da gestão, né, municipal e estadual, né? Então, alguns municípios funcionam bem, alguns estados, de maneira geral, funcionam bem, outros funcionam pior. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre o que... Porque, assim, muita gente fala muito de linfedema, né? E a gente tem linfedema crônico, tem linfedema a partir da parte oncológica. Mas o que é o linfedema? Porque a gente já falou um pouquinho até, mas muita gente deve ter essa dúvida. Até quem está entrando num processo de câncer, o que ela precisa pensar que ela pode ter em questão de câncer de mama com linfedema ou não? Tá ótimo. Então, o linfedema é quando a gente tem uma deficiência, né, do sistema linfático nessa absorção e fluxo, né, de linfa. Então, a gente tem um sistema circulatório, né, que o sangue vai pelo sistema arterial e retorna pelo sistema venoso para o coração. E o sistema linfático, ele atua ali perto dessa troca de líquidos, quando vai do sistema venoso, arterial para o venoso, há uma troca de líquidos, então a gente tem uma outra filtração. E tudo que vai para o intestício, né, que sai desse sistema circulatório para o intestício, cabe ao sistema linfático absorver. Então, ele absorve proteínas, tudo que tem alto peso molecular, líquido, dessas trocas. E quando a gente tem uma deficiência no sistema linfático, essa absorção de líquido, né, extra, né, sistema sanguíneo fica deficiente. Então, a gente pode acabar acumulando líquido e proteína nesse espaço intersticial, que é o espaço entre as células, que a gente chama de edema, né, de inchaço. A diferença de edema para linfedema é que edema é uma situação transitória. Então, por exemplo, quando a gente faz muita atividade física, a gente tem um edema. Então, temporariamente, a gente tem um extravasamento desse líquido e um retardo do sistema linfático em absorver. Depois que você entra em repouso, você tem uma diminuição dessa carga linfática e volta tudo ao normal. Quando a gente tem um trauma, por exemplo, quando a gente faz uma entorse de tornozelo, um pós-operatório, a gente sempre tem edema. Período menstrual. Fica inchado. Fica inchado. Edema é inchaço. Isso, temporariamente. Sim. Né? Então, período menstrual, dependendo do ciclo menstrual, a gente fica mais inchado, dependendo da medicação. Mas são situações em que a gente tem uma diminuição na absorção desse líquido, um aumento da carga linfática temporária. Isso a gente chama de edema. O linfedema é quando esse aumento da carga linfática ele é crônico e a gente não tem cura, então se torna uma doença crônica, uma complicação crônica. Então, nos casos dos pacientes oncológicos, por exemplo, a gente tem uma obstrução linfática, né? Então, a gente pode funcionar muito bem essa troca de líquidos, essa absorção de líquido, sem repercutir num edema, mas a pessoa tem uma obstrução linfática por causa do tratamento do câncer. É o tratamento que causa a obstrução. Isso. E a obstrução linfática se diz o quê? Porque quando a gente pensa... Vamos lá, vou bem no leigo, tá? Quando a gente aprende na escola que o sistema sanguíneo, você bomba o coração, a panturrilha também bomba, a gente tem alguma coisa que bombeia esse sistema linfático ou não? Tem a contração muscular. É a contração muscular. Isso. Então, é assim, no sistema sanguíneo, o coração, o batimento cardíaco faz com que o sangue vai e a contração muscular faz com que o sangue retorne, né, para o coração. Por isso que é um sistema circulatório. O sistema linfático, ele não é circulatório, ele é uma única mão, né? Então, por isso que a gente não fala sistema circulatório sanguíneo e linfático, somente o sanguíneo. E o sistema linfático, o que faz com que ele absorva esse líquido e faz com que retorne também para o sistema venoso esse líquido, né, é também a contração muscular. Contração muscular. Tanto que se a gente fica acamado, por exemplo, a gente vai ter edema. Porque a gente não tem um bombeamento nem venoso e nem linfático. Entendi. Então, depende totalmente da contração muscular. Tá. Então, aí, o tratamento do câncer, ele vai interferir, vai obstruir essas... É veia que a gente chama? Não, aí é o linfonodo, é o sistema linfático. Vai obstruir esse sistema linfático. Mas ele é tipo uma veia também? Então, vamos lá. Por que a gente tem tanta deficiência linfática em pacientes oncológicos? E aí depois eu já respondo essa sua pergunta. Uma das principais vias de metástase dessa célula, né, que ela se desloca de uma região para outras regiões que a gente chama de metástase, é via linfática. Então, a gente tem, por exemplo, um tumor de mama.
O câncer de mama é um conjunto de células, né, diferenciadas, que eles ficam em constante multiplicação celular. Então, são células defeituosas que não entram em morte celular, como uma célula normal. Então, a gente tem um ciclo celular, em algum momento ela morre. A célula com câncer, não. Né? Ela continua se desenvolvendo e não entra em morte celular. E aí, essas células, esse conjunto de células, às vezes elas se desprendem. E aí você tem lá um desprendimento dessa célula neoplásica e essa célula, então, ela não consegue voltar pelo sistema venoso direto. Quem absorve essa célula é o sistema linfático. E aí entra nos capilares, nos coletores, que são como vasos que acompanham as veias. E dos coletores, essa célula para no linfonodo, né, próximo. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um câncer de mama, para nos linfonodos da axila. E aí, quando faz diagnóstico de câncer de mama, então, precisa investigar se esses linfonodos, se eles têm célula neoplásica. E o linfonodo, ele serve como se fosse um sistema de filtro. Então, quando chega uma célula, ele reconhece que aquela célula é uma célula, né, neoplásica, uma célula diferente, e ele tenta segurar aquela célula ali para ela não disseminar. Mas conforme vão chegando várias células, em algum momento ele não consegue mais segurar essas células seguem pelo coletor linfático, é como se fosse um circuito parecido com a veia, mas que passa a linfa, segue e desemboca na veia. E aí, uma vez que desemboca na veia, volta para o coração e vai circular. E essa célula pode se alojar em qualquer parte do corpo, provocando as metástases. Então, se você faz diagnóstico de câncer de mama, você tem que abordar a axila, né, para ver se ela tem ou não células neoplásicas. Se tiver, você precisa fazer um tratamento mais agressivo, como uma quimioterapia, por exemplo. Mas os tratamentos também vão depender do tipo de câncer que tem, de várias características biológicas moleculares de cada câncer. Mas, de qualquer maneira, se tem um câncer de mama, alguma obstrução você vai ter, né? Ou para retirar um linfonodo só, que é o sentinela, ou para retirar vários linfonodos, se eles estiverem comprometidos. Então, a própria avaliação do câncer e o tratamento do câncer envolve, né, uma lesão linfática, porque você retira um ou mais linfonodos. Aí, a gente tendo essa lesão linfática, o que vai acontecer com... Outra pergunta também, porque mama só seria na axila, não poderia ser na cabeça e pescoço? Também tem uma lesão linfática por causa de mama em cabeça e pescoço? Não, é muito difícil, porque o que drena, a gente divide o corpo em regiões, né, de linfáticas, que são regiões anatômicas. Então, por exemplo, tudo que está num quadrante, né, do tórax e do braço drena para os linfonodos da axila. O que está acima é que drena para a região cervical. Então, normalmente, porque às vezes